Olá, pessoal, tudo bom? Professora Georgia Haddad, estamos aqui no nosso bloco 2 da nossa aula sobre propriedade. A gente tem bastante coisa para falar. No bloco anterior, eu encerrei falando da usucapião extraordinária. E agora a gente vai começar pela usucapião ordinária. Vou colocar aqui na tela para vocês. Por que se chama usucapião ordinária? Porque exige justo título e boa-fé. A gente viu que a extraordinária se chamava extraordinária porque não exigia justo título e boa-fé. A ordinária exige. Então, vou colocar aqui vocês na tela com o slide da usucapião ordinária. Então, olha lá. Quais são os requisitos temporais? 10 anos de posse mansa, pacífica, contínua e com ânimos domini, certo? Excepcionalmente, esse prazo cai para 5 anos. Quando? Quando o imóvel tiver sido adquirido onerosamente, com base no registro imobiliário, e depois esse registro tiver sido cancelado. E, não obstante isso, o possuidor tiver feito no imóvel investimentos de interesse social e econômico ou estabelecido moradia. É estranha essa hipótese, né? Você fica pensando, como assim? Fez uma transferência que foi cancelado o título. Olha, gente, Código Civil, às vezes ele prevê situações que pra gente acaba não sendo tão comum, mas na prática pode ser que seja. Eu, particularmente, nunca vi uma aplicação dessa modalidade, mas basicamente qual é a situação? Alguém comprou um imóvel com base no título, foi feito um registro público, né, da compra desse imóvel, e em um determinado momento, por alguma causa, esse registro foi cancelado. E a pessoa, então, deixou de ser proprietária com base nesse registro porque ele foi cancelado. Só que ela permanecendo na posse, se ela ficar 5 anos apenas e demonstrar que estabeleceu ali moradia ou fez investimentos de interesse social e econômico, é possível que ela adquira a propriedade agora não por esse registro, mas pela usucapião ordinária, certo? Essa possibilidade de usucapião em 5 anos de bens imóveis, nós estamos falando de usucapião de bens imóveis, certo? Tanto a extraordinária que eu falei, como essa, bens imóveis. Essa usucapião que ocorre quando há o cancelamento de um registro também é chamada de usucapião tabular, tá certo? E todas as situações de usucapião ordinária exigem justo título e boa-fé, tá bom? E também ou se verificam independentemente do tamanho do imóvel. Bom, próxima modalidade de usucapião. Usucapião especial rural, ou prolabore ou agrária. Gente, essas modalidades, quando tá assim, especial rural, especial urbana, são modalidades constitucionais, tanto que, está prevista no artigo 191 da Constituição, certo? Quais são os requisitos da usucapião especial rural? Gente, eu vou deixar na tela o slide, porque fica mais fácil vocês visualizarem, certo? Olha lá. É possível que haja usucapião especial rural quando a pessoa estiver na posse mansa, pacífica e contínua com ânimos domini de imóvel com no máximo 50 hectares, por no mínimo 5 anos ininterruptos. Além disso, o possuidor deve ter tornado a terra produtiva por meio do seu trabalho e de sua família, tendo nela moradia, tá bom? Então, além de o possuidor morar no imóvel, ele precisa ter tornado a terra produtiva e, além disso, o possuidor não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Esse detalhe aqui sempre cai em prova, não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Não é assim, não é proprietário de outro imóvel rural. Não, é urbano ou rural. Nesse caso, não se exige justo título e boa-fé, tá certo? Então, posse de 50 hectares por no mínimo 5 anos ininterruptos, em que haja se tornado a terra produtiva com moradia do possuidor e desde que o possuidor não tenha outro imóvel urbano ou rural.
Essa usucapião ela se verifica independentemente do módulo fiscal do município, tá? Então, esse é o entendimento do STJ. Vamos supor que exista um regramento de que o módulo fiscal de uma determinada localidade seja de, no mínimo, 80 hectares. Ah, mas isso vai obstar a aquisição do imóvel de 50 hectares pela usucapião especial rural? Não vai, porque esse é um direito constitucional que não pode ficar subordinado a previsões infraconstitucionais, tá certo? Bom, seguindo aqui. Usucapião especial urbana ou pró-mísero é o paralelo da usucapião especial rural e está no artigo 183 da Constituição Federal, além do artigo 1240 do Código Civil, certo? Requisitos, pessoal: posse mansa, pacífica. Eu sempre repito, porque assim vocês já vão memorizando sempre. Posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini. Requisitos fixos de toda usucapião, certo? De imóvel consistente em área urbana de no máximo 250 metros quadrados, por no mínimo 5 anos ininterruptos, e que o imóvel seja usado para moradia da pessoa, de sua família, e essa pessoa não pode ter outro imóvel urbano e rural. Percebem que o paralelo é bem evidente. Então, na usucapião especial rural, era até 50 hectares, aqui é até 250 metros quadrados. 5 anos nas duas. Nas duas exige-se moradia, com a diferença que na especial rural exige-se também que a terra tenha se tornado produtiva, e o possuidor não pode ter outro imóvel urbano ou rural, tá? Também aqui não se exige justo título e boa-fé. É difícil falar exige justo título, porque tudo J, né? Exige justo, enfim. E é possível, olha que interessante, é possível que essa usucapião especial urbana ocorra em apartamentos, que não deixa de ser uma área urbana de até 250 metros quadrados. É plenamente possível, a maioria dos apartamentos tem menos do que isso. Mas nesse cálculo de 250 metros não se incluirá a área comum, ele é feito o cálculo com base apenas na área privativa, certo? Além disso, o STF tem entendimento de que também determinações de módulos urbanos, né, dimensão de lote por plano diretor, enfim, isso não obsta a caracterização da usucapião, certo? Seguindo, pessoal, usucapião, a gente falou aqui, essa plataforma tá meio maluquinha com os meus slides. O próximo é o 13, essa aqui. Usucapião urbana coletiva, ou, segundo dizer o direito, usucapião favelada. Eu, particularmente, nunca tinha visto essa expressão, mas, enfim, trouxe para vocês porque a gente está usando a tabelinha do dizer o direito, tá? Para vocês visualizarem melhor. Essa usucapião é prevista no Estatuto da Cidade, não é no Código Civil, e exige a existência de um núcleo urbano informal, então várias pessoas ocupando uma área, sendo que, se você pegar o total dessa área e dividir pelo número de pessoas, não ultrapasse 250 metros quadrados por possuidor. Então, basicamente, o requisito de espaço é o mesmo da usucapião especial urbana, né? Até 250 metros quadrados, só que nesse caso é por possuidor. Então, você pega o total de pessoas que estão ocupando aquela área e divide pelo tamanho, e isso não pode passar de 250 metros quadrados. A posse mansa, pacífica, contínua, com animus domini, deve estar ocorrendo há mais de 5 anos sem oposição, e os possuidores não podem ser proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Aí, essa usucapião ela vai ser coletiva. Então, o que vai acontecer? O juiz vai declarar a existência dessa usucapião, isso vai ser registrado no registro, no cartório de imóveis, né? E vai ser atribuído para cada possuidor uma fração ideal daquela área. Não vai haver uma individualização, uma fração ideal, né? E aí, o que
que acontece? Provavelmente cada possuidor vai ocupar uma área diferente, mas não importa, cada um vai ter direito a uma fração ideal, exceto se eles próprios combinarem quem vai ficar com qual fração de área, certo? Além disso, então, na verdade, estabelece-se um condomínio, né? Um condomínio dessa área ocupada. No caso de administração, né, questões relativas à administração, as decisões são tomadas por maioria dos condôminos, certo? Então, essa usucapião prevista no Estatuto da Cidade, chamada usucapião urbana coletiva. Bom, temos ainda uma modalidade de usucapião chamada especial urbana residencial familiar, por abandono do lar ou conjugal, que é a situação em que um dos cônjuges abandona o outro no imóvel e isso faz surgir, atendidas as condições, a usucapião de uma fração do imóvel que eles possuíam em conjunto. Então, olha lá, quais são os requisitos? Isso está no artigo 1240-A do Código Civil. Posse direta por 2 anos ininterruptos e sem oposição, com exclusividade por um dos cônjuges. Então, como o outro abandonou o lar, um ficou dentro, com a família, né? Então, é preciso que essa posse desse que ficou tenha no mínimo 2 anos e seja, né, aqueles requisitos fixos, mansa, pacífica, contínua, com ânimos domini. O imóvel urbano tem que ter até 250 metros quadrados. A propriedade deve ser dividida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar. Então, os dois eram donos, um abandonou o lar, só ficou um dentro. E é esse um que vai usucapiar a outra metade. Utilização do imóvel para moradia e o possuidor não pode ter outro imóvel urbano ou rural, certo? Esse prazo de 2 anos, gente, ele é bem pequeno, né? E ele é contado do abandono do lar, tá bom? Essa usucapião aplica-se ao casamento e à união estável também, certo? Então, vocês entenderam a situação? 2 cônjuges tinham um imóvel. Um abandonou o lar e deixou esse outro cuidando da família. Esse outro que ficou, se exercer a posse por 2 anos e o imóvel tiver até 250 metros quadrados, se ele usar para moradia, não tiver outro imóvel urbano ou rural, ele vai usucapiar a outra metade, entenderam? Por isso que se chama por abandono do lar ou conjugal. Seguindo aqui, gente, rapidinho, o artigo 33 do Estatuto do Índio prevê uma espécie de usucapião indígena, tá bom? Que exige posse por 10 anos consecutivos e que seja um trecho de terra inferior a 50 hectares, independentemente do índio ser integrado ou não à sociedade, né, enfim. Algumas vedações, né, não pode recair sobre terras de domínio da União, enfim, e algumas outras condicionantes que eu não vou aprofundar porque não é objeto de direito civil propriamente dito, certo? Também existe uma outra modalidade no artigo 68 da DCT que alguns doutrinadores dizem que é uma usucapião, mas eu digo que não é. Eu sigo a corrente que entende que a previsão do artigo 68, que diz aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe os títulos respectivos. Percebam que aqui, a gente não tem os requisitos da usucapião, de posse mansa, pacífica, contínua, animus domini, requisito temporal, não. O artigo 68 simplesmente reconheceu a propriedade definitiva aos quilombolas das terras que eles ocupam tradicionalmente, certo? Por fim, uma outra situação que também gera discussão, o artigo 1228, que prevê a possibilidade de o proprietário ser privado da coisa se o imóvel constituir em extensa área na posse ininterrupta e de boa-fé por mais de 5 anos de um considerável número de pessoas que tiverem realizado no imóvel obras e serviços de interesse social e econômico. Por que que isso desperta discussões, gente? Porque, por conta desse parágrafo 5º,
o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário. Pago o preço, valerá a sentença como título para o registro de imóvel em nome dos possuidores. Então, essa situação, ela se aproxima muito mais de uma desapropriação do que de uma uso-capião, porque existe indenização. Na uso-capião tradicional, não existe indenização. O possuidor simplesmente adquire, né, a propriedade do imóvel. Então, surgem discussões a respeito desse dispositivo, tá bom? Bom, falamos aqui de uso capião de bens imóveis. E os bens móveis podem ser adquiridos por uso capião? Podem. Podem ser adquiridos se mantiverem na posse mansa, pacífica e contínua, com o animus domini, por 3 anos, se houver justo título e boa-fé. Se não houver justo título e boa-fé, o prazo é de 5 anos. Essa é a previsão expressa aqui do Código Civil, certo? Artigo 1260 e 1261. Seguindo, pessoal. Vocês viram lá que eu coloquei que além da uso capião, outra forma de aquisição originária da propriedade imóvel são as accessões. Então, lembra, aquisição originária de forma independente do proprietário anterior, sem gravames ou ônus, a gente viu que existe o uso capião e as accessões no caso dos imóveis. O que são accessões, gente? Accessões são acréscimos que a coisa sofre no seu valor ou no seu volume em decorrência de um elemento externo. Então, acontece alguma coisa que aumenta ou o valor ou o volume da coisa. O código traz várias figuras, né? Que é melhor que vocês leiam os artigos diretamente. Eu enumerei aqui, coloquei até um mnemônico que é bastante usado, porque a accessão ela pode se dar pelas ilhas, por aluvião, avulsão, abandono de álveo ou plantações e construções. A aluvião, a terra vem. Então, assim, ocorre um depósito de areia, de terra, e gera ali um terreno novo. E a avulsão, a terra vai. Então, quer dizer, um pedaço de terra se descola de um lugar e, puf, vai para outro lugar. Então, decorem, aluvião, a terra vem, avulsão, a terra vai. Seguindo aqui, gente, vimos, então, a aquisição da propriedade, formas originárias, formas derivadas. As formas derivadas são atos negociais entre vivos ou causa-mortes. Então, são contratos de compra e venda, né? Então, são assuntos que vocês estudarão em outras aulas. As originárias a gente viu. No caso dos imóveis, uso capião, exceção. No caso dos móveis, existem várias, mas falamos da uso capião especificamente. Como é que a gente perde a propriedade? Então, a gente viu a aquisição, mas e a perda da propriedade? Como é que ocorre? Ocorre nessas situações aqui. Vou colocar aqui na tela para vocês. Olha lá. Alienação, renúncia, abandono, perecimento da coisa, desapropriação, entre outras. Quer dizer, olha aqui o artigo, além das causas consideradas neste código. Então, esse rol não é taxativo, ele é exemplificativo, certo? Seguindo, gente, é possível compartilhar a propriedade? Sim, é possível compartilhar a propriedade. Nesse caso, a gente vai ter uma relativização de qual característica da propriedade? Da exclusividade. Lembra que a gente falou que, em tese, a propriedade considera-se plena e exclusiva, salvo disposição em contrário? Então, é possível que a propriedade não seja exclusiva e haja um condomínio. O condomínio é a coexistência de vários proprietários de um mesmo bem. O código traz uma série de regras sobre condomínio que eu recomendo que vocês leiam. Porém, de uma forma geral, a ratio por trás de todos esses dispositivos, qual é? Os condôminos precisam usar a coisa, fruir da coisa, de forma consentânea com os demais. Então, nenhum deles pode exercer um direito
o seu direito, prejudicando o direito do outro proprietário, né? Então, é preciso haver essa harmonia no exercício dos direitos. Além disso, todos eles concorrem para a conservação da coisa, todos eles podem proteger a coisa, proteger a posse. Então, existe a ideia dos dispositivos é sempre dessa harmonia, né, entre os proprietários. O código prevê 3 tipos de condomínio com base na origem. Vou botar aqui na tela. O condomínio voluntário, que é aquele que resulta de vontade das partes. O condomínio necessário ou forçado, que resulta de determinação legal. Por exemplo, um exemplo aqui de condomínio necessário ou forçado. Cerca, uma cerca dividindo um terreno do outro. Essa cerca, ela vai estar em condomínio por determinação legal. Então, ambos os proprietários precisarão conservar a cerca, fazer as despesas de manutenção e etc. Outra situação de condomínio necessário forçado é a herança. Quando abre-se a sucessão, o STJ já se manifestou sobre isso, que aberta a sucessão, a formação de um condomínio que só se dissolve lá na frente com a partilha, né? Quando cada um recebe o seu quinhão. Então, antes da partilha, a herança, ela existe em condomínio de todos os herdeiros, certo? E a terceira modalidade que o Código prevê é condomínio edilício ou em edificações, que são, eu já falei dele, quando a gente falou de multipropriedade, né, enfim. O que é condomínio edilício? É um condomínio em que coexistem partes comuns e partes exclusivas. Então, existem unidades autônomas, né, de propriedade exclusiva e partes comuns de todos. O condomínio edilício é um ente despersonificado. Inclusive, falamos dele quando a gente falou sobre responsabilidade civil, que o condomínio não podia sofrer dano moral, né? A gente falou sobre isso. Gente, por fim, eu quero destacar alguns pontos aqui. O primeiro deles é o seguinte: existe uma situação em que é muito comum o aluno ficar meio confuso em relação ao direito de propriedade, que é o direito do promitente comprador do imóvel. O que acontece? O direito do promitente comprador é um direito real, distinto do direito de propriedade. Então, quando vocês olharem lá no artigo 1225, vocês vão ver que vai estar lá, são direitos reais, aí tem lá propriedade, tarará, 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 direito do promitente comprador. O que é isso, gente? Esse direito, a promessa de compra e venda é um contrato preliminar que visa assegurar um contrato definitivo de compra e venda. Então, o que se ajusta? Se ajusta que o comprador vai pagar ao vendedor o valor acordado e, ao final, quando ele já tiver pagado tudo, o vendedor vai ser obrigado a transferir a propriedade para ele. Isso está previsto expressamente no código. Vou colocar aqui na tela para vocês. Olha lá. Mediante promessa de compra e venda em que não se pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, então aqui, ó, em tese, é necessário o registro no cartório de registro de imóveis. Adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Então, olha só, quando você faz uma promessa de compra e venda, você ainda não transferiu a propriedade, porque a propriedade, por ato inter vivos, ela só se transfere pelo registro, no registro de imóveis. O que se registrou aqui, ó, é uma promessa de compra e venda, certo? Bom, e se o vendedor não fizer a transferência do imóvel depois de pago o preço? Tá aqui o artigo 1418. O promitente comprador titular de direito real pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos deste foram cedidos a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme disposto no instrumento preliminar,
e, se houver recusa, requerer a juíza a adjudicação do imóvel. Então, gente, se tiver tudo certinho com a promessa de compra e venda e o vendedor se recusar, né, a fazer essa outorga da escritura definitiva, o comprador pode ir em juízo e exigir isso. E exigir isso, inclusive, de terceiros. Por quê? Porque teve lá o registro no cartório de registro de imóveis. Quando não tem esse registro no cartório de registro de imóveis, não é que a promessa de compra e venda deixa de valer, ela continua valendo, porém com efeito inter partes apenas, certo? Segundo o entendimento do STJ, gente, essa distinção, o direito real de propriedade não se confunde com o direito real do promitente comprador, que se consubstancia em um direito à aquisição do imóvel condicionado ao cumprimento da obrigação de pagar a quantia contratualmente estabelecida. Então, vocês entenderam a diferença? Deixa eu me colocar aqui na tela. O que acontece? Quando existe uma promessa de compra e venda, ainda não houve a transferência da propriedade. O que existe é um direito real que vai forçar o vendedor a fazer essa transferência, outorgando a escritura definitiva, quando o comprador tiver pago todo o preço. Se esse compromisso de compra e venda não estiver registrado no cartório de registro de imóveis, ele não deixa de valer, porém ele vai valer apenas inter partes. A oponibilidade erga omnes, ela surge do registro, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui com vocês é o seguinte, voltando aqui no direito de propriedade, é o seguinte, quando alguém compra um imóvel, o que esse imóvel abrange, né? O ar, a terra, embaixo da terra. Gente, quando há aquisição de um imóvel, a propriedade vai abranger tanto a superfície quanto o subsolo, numa extensão útil ao seu aproveitamento. Então, a propriedade abrange, quando a gente fala em imóvel, a propriedade do solo, ela abrange tanto o espaço aéreo quanto o subsolo, desde que numa distância, né, que o proprietário tem alguma utilidade com isso. Passou desse limite de utilização, não mais está dentro do direito de propriedade. Isso está previsto, vou colocar aqui na tela para vocês, eu deixei para falar no final, caso desse tempo. Como deu? Olha lá. Olha aqui, a propriedade do solo. Então, se você comprar um imóvel, a propriedade abrange o espaço aéreo e o subsolo correspondentes em altura e profundidades úteis ao seu exercício. Sendo que o proprietário não pode se opor a atividades que se realizem, né, nesse espaço aéreo ou no subsolo que não impactem em nada o seu direito de propriedade, certo? Então, ele tem que ter interesse legítimo de impedir eventual atividade que esteja acontecendo no subsolo. Então, sei lá, uma obra do metrô que está passando embaixo ou um avião que está passando em cima. Se ele só pode se opor se seja legítima a sua oposição. Então, tá afetando o meu imóvel, aí tudo bem. Mas se não houver esse requisito, ele não pode se opor, ainda que a propriedade abranja subsolo e espaço aéreo. Outra coisa, a propriedade não abrange jazidas, minas, potenciais de energia hidráulica, monumentos arqueológicos, porque são bens da União. Então, se você comprar um imóvel e nele houver um rio que tem um potencial de energia hidráulica, esse potencial, é de propriedade da União. Assim como outros bens referidos por leis especiais também não estarão inclusos no direito de propriedade. Por fim, no caso de recursos minerais, se for de emprego imediato na construção civil, então sem transformação industrial, é possível que o proprietário os explore. Então, vamos supor que exista no imóvel um tipo de areia que é só extrair. Então, você extrai e já pode usar numa obra de construção civil. Nesse caso, não está dentro desses bens da União, tá bom? É do proprietário mesmo. Bom, gente,
Nossa aula vai ficando por aqui. O PDF é bem extenso, então vocês precisam estudá-lo em sua plenitude. Não obstante, nós falamos aqui os principais aspectos dos pontos mais importantes da aula, tá bom? Saibam as modalidades de uso capião, gente. Saibam distinguir, saibam os requisitos temporais, saibam os requisitos extras de cada uma das modalidades, tá bom? Isso vai ajudar vocês a acertar questões em prova, tá? É isso aí, gente. Vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Um abraço.